Queridos, graça e paz a todos vocês. Vamos compartilhar um texto juntos? Nós estamos aqui neste novo momento, estamos aqui no templo da sede, porque aprove ao pastor Paulo essa questão da segurança em pegarmos os nossos cultos e cancelarmos eles de forma presencial. Estaremos então participando neste final de semana e no próximo somente na plataforma online. Mas nós não vamos deixar de louvar e adorar ao nome do Senhor. Amém? O tema que temos para o mês de março é a igreja aos olhos do Pai, e uma igreja essa que pratica a gratidão através da adoração. Queria que você abrisse sua Bíblia, aí onde você está, no Evangelho de Lucas, do capítulo 17. Vou esperar você abrir. Compartilhe aí com a sua família, traga ele para perto. Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Lembrando do nosso tema do mês de março, a igreja aos olhos do Pai. Especificamente hoje, a igreja aos olhos do Pai, uma igreja que pratica a gratidão através da adoração. E para quem não se lembra, nós temos o tema do ano também, que é 2021 mais um. Não esqueça disso. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e, entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Queridos, o tema A Igreja aos Olhos do Pai nos traz uma reflexão do que Deus poderia estar pensando da sua igreja como um todo e de sua igreja como indivíduos, uma coisa mais pessoal. Se pudéssemos perguntar a Deus e obter uma resposta imediata do nosso comportamento, do nosso comprometimento, seria uma resposta positiva ou negativa? Como anda a nossa prática de gratidão e como anda a nossa prática de adoração? Você é grato? Você é um adorador? A oportunidade que passa perto. Lucas capítulo 17, versículo 11, 12, 13, diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O texto é claro quando diz: e passando Jesus. Queridos, o mover do ministério de Jesus estava acontecendo, e onde quer que esse ministério, onde este mover passava, algo acontecia. Algo que foi relatado pelo evangelista, por Lucas, fala sobre a vida de 10 leprosos. Para você entender um pouco sobre essa questão dos leprosos, eu vou compartilhar com você em Levítico, capítulo 13, a partir do verso 45, que era a lei acerca dos leprosos. Levítico, capítulo 45, Levítico, capítulo 13, versículos 45 e 46, que diz assim: As vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas,
E os seus cabelos serão desengrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele, e imundo habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Assim o leproso era expulso de casa, da sociedade, era proibido de entrar em qualquer cidade, devia usar roupas rasgadas, deixar o cabelo emaranhado, e toda vez que se aproximasse de alguém, ele deveria começar a gritar: imundo, imundo, para que todo aquele que escutasse saísse de perto o mais rápido possível. E aparentemente essas práticas ainda estavam acontecendo ainda no tempo de Jesus. Ou seja, nós estamos passando por uma pandemia em que muitas pessoas andam trazendo alguma culpa sobre si, e tudo que nós tentamos fazer, não, é porque eu não posso aglomerar, é porque eu não posso estar perto das pessoas que eu amo, é porque a gente não pode mais se abraçar. Agora você imagine a condição de 10 homens que estavam totalmente à margem da sociedade, em um lockdown total, em que não poderiam sequer estar perto daqueles que amam por muitos anos. Qual era a situação desses homens? Qual o estado em que eles se encontravam? Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, gritando: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Queridos, houve ali um momento em que o mover de Deus estaria acontecendo na vida de alguns homens, porque perceberam que Cristo passaria por ali. Ou seja, o momento da cura, o momento da oportunidade havia chegado. E era essa a oportunidade que tinham. 10 leprosos, vivendo à margem da sociedade, em um lockdown total, e de repente ouviram que Jesus passava por ali. E essa era a oportunidade que tanto precisavam. O momento da cura havia chegado. Como anda como anda a nossa percepção espiritual para ver que algo está acontecendo ao redor? O que nós estamos percebendo com a questão de toda essa pandemia? O que está acontecendo? Talvez a igreja, nós estamos entrando para a história. Nós nunca vemos um tempo tão difícil. Nós nunca talvez ouvimos falar, nós não temos nada que anteceda ao que aconteceu. E a igreja está entrando para a história como alguém que se precaveu em cuidar dos seus, em alguém que talvez negligenciou a fé. Como será que vamos entrar para a história? Nós vamos entrar para a história, as futuras gerações falarão desse tempo e vão estudar, vão pesquisar e saber qual o comportamento que a igreja do ano de 2021 teve durante essa pandemia. Alguns vão achar que foi falta de fé, fechar as nossas igrejas, fechar os nossos templos. Alguns vão dizer que foi prudência, mas só o tempo realmente dirá quem fomos nós durante essa pandemia. Eu pergunto para você, qual é a sua percepção? Qual é a nossa percepção espiritual sobre as coisas que estão acontecendo ao redor? Na vida de 10 homens, eles perceberam que o momento da mudança havia chegado. Jesus estava passando por ali, e aonde Jesus passa, algo acontece. Você tem 2 opções, como fizeram esses 10 homens. Vocês podem clamar, como fizeram esses 10 homens, dizendo: Jesus, filho de Davi, mestre, tem misericórdia de nós. Ou deixar que este momento, esse agora, seja apenas mais uma transmissão de culto. Seja apenas mais um momento em que, não, é só
um play na internet, que eu posso voltar, que eu posso escutar mais tarde. Querido, como está a sua percepção espiritual sobre o milagre que pode acontecer agora? Agora! Na vida de 10 homens, totalmente excluídos da sociedade, totalmente marcados por suas roupas, por seus cabelos, aconteceu algo, porque não deixaram a oportunidade passar. Queridos, é hora de clamar. Há um momento em que nós vivemos, em que nós vemos, parece que a mão de Deus sobre as nações, em que parece que a nossa oração, aquilo que estamos clamando, parece que não é ouvido, mas queridos, está sendo ouvido, está chegando diante do altar de Deus. Ali na igreja nós temos presenciado a mão de Deus, nós temos sentido o cuidado de Deus para com muitos irmãos ali, e o que precisamos fazer é entender que há algo acontecendo ao redor, e nós precisamos voltar a clamar, nós precisamos estar atentos ao que pode acontecer, porque Deus ainda está a fazer com que o seu mover seja vivido na sua igreja. A obediência de dar o primeiro passo. Lucas capítulo 17, do 14 ao 18, diz assim: E vendo eles, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E vendo, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Queridos, nós precisamos nos identificar nesse momento. Assim como os leprosos identificaram que o momento da cura havia chegado, eles clamaram. Nós também, em meio a uma pandemia, em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento, nós precisamos clamar, porque a nossa percepção espiritual precisa estar, de fato, ligada nisso, porque Cristo, Ele ouvirá o nosso clamor. E se você observar no texto, no verso 14, disse assim, ele disse: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. O clamor foi ouvido, a palavra de Cristo foi falada, mas após a palavra de Cristo lançada, é preciso ir até os sacerdotes. Ou seja, ir, caminhar, prosseguir, andar por fé. Queridos, eles só foram curados quando obedeceram à palavra, quando praticaram aquilo que Cristo estava dizendo. O que nos falta para praticarmos a palavra? O que nos falta para voltarmos à prática do que a palavra de Deus nos diz? E o que ela diz hoje? O que a palavra de Deus pode estar falando a você hoje? Ela diz: seja grato. Adore a Deus pelo que está acontecendo com você, em sua casa, com a sua família, no seu trabalho. Agradeça a Deus por suas dificuldades, pois elas não te paralisaram, elas serão superadas, pois o nosso Deus continua a ouvir o nosso clamor. Mas alguma coisa precisa ser feita. Eles só foram curados porque, ao ouvir a palavra de Deus, deram um passo em direção àquilo que precisava ser feito. Queridos, nós precisamos clamar. A palavra de Deus é lançada sobre as nossas vidas, mas um passo precisa ser dado. E o que passo é esse? É continuar. A pandemia está aí, mas a vida continua.
É difícil, sim, são tempos difíceis, mas a igreja do Senhor está presente, a igreja do Senhor está viva, e ela vai continuar andando, nós vamos superar todas essas dificuldades, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 17, versículo 15, diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Queridos, aprenda a ser grato, aprenda a exercer a gratidão com aqueles que estão ao seu redor. Seja grato ao porteiro do seu prédio, o caixa do supermercado, o instrutor da academia, a recepcionista da academia, a qualquer pessoa que lhe serve. Seja grata, pratique esse exercício da gratidão. Queridos, nós, como povo de Deus, precisamos ter sempre o obrigado, o muito obrigado, na ponta dos lábios, porque, queridos, não há coisa pior do que pessoas mal agradecidas. Então entenda que o poder da gratidão, ela ocorre quando colocamos isso em evidência, quando a palavra é falada. Há sempre uma pergunta que eu faço quando prego sobre esse texto, ou como a igreja, a gente está numa gravação, e só tem o Tirulipa aqui, eu vou perguntar: Tirulipa, quantos leprosos voltaram para agradecer? O Tirulipa, meu amigo aqui, ele disse que um leproso voltou para agradecer. A Cláudia também está aqui. Cláudia, quantos leprosos voltaram para agradecer? A Cláudia está dizendo que um só também. Mas nenhum leproso voltou para agradecer. O que voltou, ele voltou curado. Ele já não era mais leproso. Ou seja, pessoas que sabem o poder da gratidão, pessoas que tributam a Deus todo louvor, toda a adoração, são pessoas transformadas, são pessoas que são diferentes das comuns. Então eu quero convidar você em todos os momentos, tenha sobre a sua vida a gratidão, tributando toda a honra e toda a glória, adorando ao Senhor pelo que está acontecendo, pelo que você tem, pelo que você é. Isso é o poder da gratidão, aquele que alcança a bênção, aquele que alcança a misericórdia de Deus e volta para glorificar o nome do Senhor. Pessoas gratas são pessoas curadas, são seres humanos na direção de algo mais. Deus, ele precisa curar a sua vida. Seja grato, exerça a gratidão e dê toda a glória ao nome do Senhor, aquele que merece. Quem sabe exercer gratidão com adoração, ele recebe algo além daquilo que ele busca. Lucas, capítulo 17, versículo 19, diz assim: e disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aquele que exerceu gratidão com adoração, alcançou algo que ele não esperava. 10 curados, mas naquele momento, apenas um foi salvo. O nosso compromisso de gratidão e adoração precisa ir além do interesse em receber alguma coisa em troca. Somos gratos a Ele, porque Ele é Deus.
reconhecendo que sem Ele, nada somos, vivemos para Ele e por Ele. Tem em sua vida sempre momentos de gratidão, tem em sua vida sempre momentos de adoração. Finalizando, a fome nos leva a querer comer, mas será a nossa gratidão ou falta dela que determinará se comeremos de modo ansioso, exagerado, egoísta ou de modo solidário, preocupados com o próximo e visando a glorificação de Deus. Seja grato, seja um adorador que tem compromisso com aqueles que estão ao seu redor. Uma coisa, às vezes é bem fácil você olhar para a vida do próximo, para aquele que está ao seu redor e fazer um parâmetro de comparação entre aquilo que você tem e o que o seu vizinho tem, aquilo que o seu vizinho tem e aquilo que você não tem. Às vezes, falamos sobre o sucesso, né? E o sucesso nada mais é do que a gente olhar a vida de alguém, basear os seus bens e tributar aquilo sucesso ou não. Eu queria que você, em nome de Jesus, nesse momento agora, junto com a sua família, agradecesse a Deus pelo que você tem agora, pelos que estão ao seu redor, pelos que você pode abraçar, beijar. Essa semana, o irmão lá da igreja perdeu a mãe, perdeu o pai na sexta-feira. E quando foi na terça-feira, também estava enterrando o pai. Ou seja, na sexta perdeu a mãe e na terça-feira também perdeu o pai. Então assim, aproveite esse momento que você tem agora. Agradeça a Deus pelo dom da vida, agradeça a Deus por estar passando, sobrevivendo a essa pandemia, em que, em meio a tantas mortes, nós ainda podemos glorificar ao nome do Senhor, nós ainda podemos exaltar ao nome do Senhor, nós ainda podemos clamar ao nome do Senhor, nós ainda podemos receber a resposta do Senhor, e principalmente, nós podemos agradecer a Deus, nós podemos voltar o nosso rosto em adoração a Deus e lembrar que Ele é quem faz todas estas coisas, nos guardando do mal, nos preservando da adversidade e fazendo com que o nosso andar em meio a um vale de sombra e morte é aquele que não nos desampara. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, quero fazer isso de um modo agradecido. A igreja, aos olhos do Pai, é uma igreja que se prostra em adoração, é uma igreja que pratica essa gratidão através da adoração. Então, se você tem alguma coisa para agradecer a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele realizou na sua vida, esse é o momento. Chega contigo, chama os meninos aí para orar com você. Vamos agradecer a Deus pela bondade, pela misericórdia, por tudo que temos, pelo tudo que somos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero entrar na Tua presença. Pai, agradecido pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade. Pai, nós Te agradecemos pelo momento que estamos passando. Momento esse, ó Deus, em que há muitas dores, ó Pai, sobre as nossas vidas. Momento este, ó Pai, em que há muito clamor, ó Deus, pedindo que o Senhor restaure não só o Brasil, mas restaure, ó Deus, as nações. Pai, nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, mas Deus, muito obrigado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, que pode, ó Pai, nos limpar de
toda e qualquer mancha de pecado que há sobre as nossas vidas. Pai, eu quero te apresentar os líderes mundiais. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoa cada um do seu pecado. Limpa, ó Deus, a cada um. Faça com que, Deus, a nossa vida possa estar direcionada ao Senhor, que é quem pode, ó Deus, romper com essa pandemia, interromper, ó Pai, esses laços de morte que acontecem sobre o mundo. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo que Tu tem feito no Brasil. Pai, muito obrigado pela Tua mão estendida, porque nós sabemos que sem o Teu amor, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, nós não conseguiríamos estar de pé. Nós te pedimos, Pai, abençoa esta nação, abençoa este povo, ó Deus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.